Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que dia agitado hoje no Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus amigos, vamos falar bastante aí sobre essa polêmica envolvendo o Maracanã. De manhã, Vasco mais o Flamengo e o Fluminense trocando ali farpas, né? Por conta da licitação do Maracanã. Na parte da tarde, o Vasco estava sentado lá do lado do Flamengo, escolhendo a arbitragem, não deu nem para entender lá na FERJ. E a gente vai falar bastante aí sobre as declarações que o Paulo Brax deu, né? Sobre a 777 Partners, polêmica. E vamos também falar aqui sobre a situação de reforços no Vasco da Gama, porque parece que tem jogador chegando aí. Agora, será se vai agradar você, torcedor vascaíno, esse nome que eu vou falar? E hoje, hein? Hoje o Galdame chegou aqui no Rio de Janeiro e na parte da tarde, olha quanta confusão. Foi noticiado aí que o jogador estava contundido, o Vasco lançou uma nota falando que estava. A gente vai explicar toda essa situação. Eu peço a você que não é inscrito para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora para o vídeo. Pessoal, confusão hoje esse negócio do Maracanã, hein? Já tá chato. Todas as vezes que o Vasco joga com o Flamengo ou com o Fluminense no Maracanã, sempre tem esse tipo de picuinha. Hoje o Fluminense foi simplesmente deu uma declaração aí dando um catuque na W Torre, falando do Allianz Parque, que está mal cuidado, e ainda assim a W Torre quer fazer parceria com o Vasco aí para poder cuidar da situação do Maracanã. Aí o Vasco foi, postou situação aí de foto do Maracanã, que a situação está precária com relação à situação aí do gramado. Foi uma troca de farpa, de acusação. Fato é que o Maracanã não está legal e a gente vai ter problemas para essa partida aí, porque olha, desde quando a dupla Flamengo e Fluminense pegou o Maracanã, o gramado não fica em dia. E falando sobre essa situação aí do jogo, foi troca de acusações e tal, mas na parte da tarde, através do convite do Rubens Lopes, né? O representante do Vasco na federação foi o Alexandre Matos. O Vasco se encontrou lá com o Flamengo, a Federação do Rio fez igual o Pilatos, lavou a mão e falou: olha, responsabilidade não é minha, não, Vasco. Escolhe aí o árbitro aí junto com o Flamengo. Eu estou lavando minha mão é com vocês mesmo aí, certo? Bom, e aí o Vasco escolheu, junto com o Flamengo, o Wagner do Nascimento, né, para poder apitar, o cara que roubou a gente lá em 2014, aquele gol do Márcio Araújo, que estava em impedimento, que deu o título para o Flamengo, estadual, e, pô, o Rodrigo Nunes Sá, que a gente já conhece do Campeonato Brasileiro com relação à situação do VAR, que sempre prejudica a gente. Então, esse aí é a arbitragem aí que o Vasco tem que ficar muito atento. Aliás, agora, né, não vai nem poder reclamar, porque deixou para lá, deixou a FERJ lavar as mãos aí, então agora o Vasco escolheu, a FERJ está falando assim, ó, deixa para lá. Bom, e aí o que acontece? O clima já está meio maluco, meio doido, veio o Paulo Brax hoje. E o Paulo Brax hoje falou, criticou o Josh Wand, falou que o Josh Wand não se faz presente, que de 38 rodadas ele só assistiu 2 aqui no Rio de Janeiro. Ô, Paulo Brax, Josh Wand é um pilantra, é um picareta. E você também, eu vou te contar uma coisa. Depois que você sai, você sabia que estava tudo errado, cuspiu no prato que comeu, ganhou dinheiro, aí ficou magoadinho que não ia receber mais a mamata, aí agora está jogando os negócios no ventilador. Era para ter falado antes, né? Quem é que não sabe quem estava errado aí na situação? Mas a gente segue aqui falando aqui sobre a situação, porque
Hoje teve reforço chegando aqui no Rio, chegou o Galdames aqui no Rio. E, meu amigo, o que que acontece? Chegou o Galdames aqui com a cachorrinha. Vem cá, Totó, Totó. Pô, chegou o Galdames lá com a cachorrinha dele, com a cadelinha. E aí, o que que acontece? Na parte da tarde já começou essa situação dizendo que o Galdames estaria machucado, que o Galdames tinha ido para uma clínica, e o Vasco, rapidamente, para não pegar mal, porque o jogador está vindo lá do Genoa, que é da 777, já disse que o jogador está tudo bem, o jogador só fez só exames hoje, que é de rotina, e amanhã ele já estará ali treinando com os outros jogadores. Embora o Vasco tenha desmentido essa situação, esse jogador ainda vai demorar bastante aí para poder estrear, porque não está em condição física. O último jogo dele foi ano passado, foi em novembro do ano passado, o jogador estava encostado lá no Genoa. Vale ressaltar que o campeonato lá só acaba, né? As férias deles lá é no meio do ano, é diferente daqui, então eles estão lá no finalzinho lá, no meio fim de temporada, né? Para vocês verem como que é a situação. Então, sorte aí para o Galdames aí. E hoje, inclusive, o Kehler e também o nosso Vitor Luiz já treinaram já com a equipe principal, voltando ali a parte burocrática ali de troca de documentos ali, com o Coritiba e também com o Internacional para poder fazer os respectivos anúncios, né? E a gente passa aqui para vocês aqui algumas situações envolvendo aí reforços, porque é, o Alisson, jogador lá do Atlético, né? Hoje o presidente aí do Atlético confirmou, o diretor do Atlético, tá? Que tem sondagens aí do Vasco, tem tudo para ser aí o próximo reforço do Vasco. O torcedor do Vasco não entende muito bem de onde que saem esses nomes aí de Alisson aí, e, porra, vai chegar esse jogador aqui no Vasco, cara, o torcedor do Vasco vai ficar amarado. Por quê? O torcedor do Vasco é jogador para reforçar o elenco e não um jogador aí que simplesmente venha para poder compor. O pessoal quer jogador de lado de campo, quer atacante. O Vasco aí trazendo mais um volante, mesmo com o esforço, mesmo aí com a chegada do Galdames, o Alisson estaria muito perto de assinar com o Vasco da Gama, né? E outra situação aqui, tá? A situação do Luciano Rodrigues, esse que a gente queria no Vasco, que é craque, joga muito, né? Que a 777 tem dinheiro para poder contratar, mas eles ficam ali por retendo dinheiro que é do Vasco, eles ficam retendo, né? E a gente sempre critica que compra é essa de SAF, que, porra, que é a empresa que está botando dinheiro que é da venda, que diz aonde que vai o dinheiro. Não dá para entender. Se eu vendi, o dinheiro é meu. Então, pô, os caras que indicam onde vai botar o dinheiro. E aí, Luciano Rodrigues, negócio lá com o Final, realmente parece que babou. Então, tá aí, livre aí no mercado, aí toda essa situação. Então, vamos aguardar as cenas aí dos próximos capítulos e olha, pode chegar o poderoso Alisson aí para deixar o torcedor do Vasco mais indignado ou feliz. O que você acha dessa contratação? Galdames já está no Rio já, hein, Galdames? Tamo junto. Valeu pela atenção. Vasco deles e a verdade prevalecerá. Valeu.